Hoje com o diretor comercial da Primacel, Marco Araújo. Bom dia, Marco. Bom dia, Tavinho. Bom, nós vamos falar sobre fertilizante à base de alga, uma alternativa eficaz para a falta de insumos agrícolas e preços altos também, depois do estouro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas acho que, Marco, vamos falar primeiro... Marco, desculpa, eu botei um S a mais. Na verdade, tudo pode se transformar em fertilizante, né? O uso desses insumos básicos aí que fizeram a Revolução Verde, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, hoje com outras técnicas de complementações, na verdade é porque ele é mais eficiente e o efeito dele é mais rápido. Mas qualquer coisa pode virar adubo. Sem dúvida. Ganhou um espaço muito grande por conta dessa situação que a gente vive hoje, né? O tratamento via de resíduos, né? Via reciclagem, né? Então, assim, você transforma resíduos de frigoríficos, né? Resíduo de confinamentos, resíduos de galpão de frango, né? De cama de frango, né? Você faz a compostagem disso, né? Enriquece essa compostagem e vira um adubo de primeira qualidade, não é? É de primeiríssima qualidade, porque incorpora a matéria orgânica, né? No sistema, né? O uso do NPK, na verdade, é por praticidade, né? É praticidade. Por grandes áreas, né? Uhum. Isso é uma coisa muito prática, né? Bom. E frete, né? Por exemplo, o adubo organomineral que a gente tem hoje, ele não suporta muito grandes distâncias por conta do frete, né? Tá. Então, mas ele enriquecido, ele tem sido uma alternativa muito eficiente e de muito bons resultados. Bom, falar em alternativa, vocês estão trazendo aí a alternativa do fertilizante à base de alga. Que alga é essa? É alga marinha? Isso, é uma alga marinha, né? O mundo das algas, né? O mundo dos oceanos, né? Trazendo essas novas alternativas de nutrição, né, para as plantas é uma realidade. O mundo das algas é um mundo muito, muito vasto, né? Então, nós trabalhamos com uma alga que é uma alga fossilizada, então uma alga que já cumpriu o seu papel como planta, né? Uhum. No sistema, já cumpriu o ciclo, já teve a sua senescência, então nós estamos pegando um material mumificado, morto, e para trazer esses nutrientes, né, esses minerais, né, de volta para contribuir para o nosso processo produtivo, né? A gente ouve falar muito em algas, alguns povos, inclusive os japoneses, têm o hábito de consumir algumas algas marinhas, de fazer produtos e cosméticos com algas marinhas, porque realmente elas são muito ricas, como você disse. E você já matou a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar se vocês não estavam retirando do meio ambiente coisas que são fundamentais na vida dos oceanos. Mas você já falou que esse material já cumpriu o papel dele, já está morto. Essa é uma pergunta importante também, porque é o seguinte, né? Você vê na agricultura aí, né? Extratos de algas, né? Extrato de algas ele é feito a partir da retirada do extrato de alga viva, né? Uhum. São algas cultivadas, tem todo um processo para não ter impacto no meio ambiente, mas são algas vivas, né? Tá. Nós tratamos de algas, dessa alga que nós estamos falando que é o litotâmio, né? Do reino litotâmio, né? Do reino não, da espécie litotâmio. São algas vermelhas, né? E são algas que já cumpriram seu papel. Seu papel, né? É como se a gente estivesse pegando as folhas caídas de uma árvore, tá? Então, assim, ela já foi folha, já foi verde, né? Uhum. Caiu, né? Morreu, e aí a gente está recolhendo coletando esse material. Legal essa sua explicação, porque as folhas também podem produzir adubo. Sim, são matéria orgânica. E tem gente que vê e fala, caiu folha, é sujeira. Não é sujeira, é material orgânico. Né? Material orgânico que é adubo, né? Que é adubo. Então, de onde vocês retiram essas algas? Então, essa alga litotâmia, ela é uma alga que ela fica em colônias, né, sedimentares, né?
desde o litoral do Espírito Santo até o litoral do Maranhão, tá? Então, toda a costa nordeste aí, né, vamos pensar desse jeito, e norte, né, do Brasil, tem ocorrência dessas algas, né? Litotânia, ela chama? Litotâmio. Litotâmio, família dos algas litotâmios. Litotâmio. E vocês coletam esse material de que forma, Marco? Então, esse é o processo que nos diferencia do mercado. Então, quando você faz um tipo de coleta e que você possa ser mais eficiente em termos de rendimento, né? Você vai para o processo de dragagem, ou seja, você põe uma draga lá no fundo e puxa o material todo para cima, né? E depois você separa esse material. O nosso processo, nós desenvolvemos um processo muito mais ecossustentável, né? Nós fazemos por sucção. Então, a alga ela é coletada do fundo do mar, a uns 20 metros de profundidade, mais ou menos. A gente está coletando ela na frente de Salvador, tá? Na Bahia. É um processo de sucção, então a gente tem uma bomba de sucção que passa por um mangote, né? E esse mangote vem para cima de uma balsa, tá, né? Onde a gente faz a separação e a lavagem desse material com a própria água do mar, tá, né? Então a gente lava esse material, o material que nos interessa a gente coloca em cima da balsa, o resíduo e o material de lavagem ele é bombeado para uma profundidade de 15 metros. Então a gente tira de 20 e bombeia para 15 metros de profundidade. Então a gente faz um ciclo fechado. Isso é super importante para não formar o que a gente chama de pluma, né, que pode causar sombra em coral, pode ter uma deriva muito grande, demorar essa areia muito para descer. Então a gente joga na 15 metros de profundidade. A 15 metros de profundidade, então é um sistema fechado, né? Tá. Ela já volta mais ou menos no mesmo local onde a gente retirou, né? E depois vocês produzem o adubo com esse material. Quais são as propriedades desse adubo a partir das algas? O que é que ele pode ter de diferente quando comparado com outros adubos? Ou ele por si só basta, ou ele precisa ser enriquecido? Como é que é? Não, o material que a gente comercializa e desenvolve no mercado é um material tal qual, tá? A gente 100%. Não tem nenhum tipo de aditivo, mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. A chamada, né, que todo mundo está vendo, as algas são uma alternativa, né, para a crise de fertilizante, né? Nosso material é um fertilizante porque ele contém cálcio e magnésio na formação básica dele, e esses dois elementos são elementos importantes na nutrição animal, vegetal e humana, né? E o nosso produto serve tanto para nutrição animal, vegetal, humana, cosmético, alimentação com alimentação humana. Então, assim, ele serve para tudo isso aí. Mas onde que ele entra voltando um pouquinho no início da nossa conversa, né, a gente diz o seguinte, ó, o NPK, né, a gente está tendo uma crise porque a crise tem a questão da guerra, né? Então, assim, a gente está com falta de matéria-prima. Então, são duas formas de você melhorar os fertilizantes. Ou você acha um substituto, né? Então, por exemplo, para o fósforo, tem que achar um substituto para o fósforo, um substituto para o potássio, um substituto na mesma categoria, né? Ou você aumenta a eficiência da fonte que você tem, né? Então, assim, os mesmos quilos de potássio que eu ia aplicar, eles são mais eficientes. Então, assim, eu posso aplicar um pouco menos, né? Por quê? Porque eu aumento a eficiência deles. Então, assim, só para você ter uma ideia dessa situação, por uma fonte de fósforo P do NPK, né, a gente considera uma eficiência normalmente de uma fonte fosfatada de 20% a 30%. Ou seja, 20% do adubo que você aplica no solo... É potássio. Não, 20% do fósforo que você aplica no solo, tá, vai para a planta. 80% daquele volume que se aplicou de fósforo no solo vai para o solo. Não vai para a planta. Então, a eficiência do fósforo é de 20%. Quando você agrega o nosso produto, tá, o que você faz? Você aumenta a eficiência do fósforo em até
50%. Então, de 20%, ele pode ir a 30%, 35%, até 40% de eficiência. Então, 40% vai para a planta e 60% vai para o solo. Então, ele é um produto que ele ativa, né, e potencializa a absorção de fósforo. O resultado disso para a gente economia. Terminar é economia e uma melhor utilização do insumo e também um melhor aproveitamento por parte da planta. Esse é o resultado final. Exatamente isso aí. Então, o nosso produto, como é que ele melhora? Ele é um fertilizante, como é que ele melhora? Ele melhora potencializando a eficiência do adubo fosfatado, tanto do adubo fosfatado quanto do adubo potássico. Então, o P e o K, a gente consegue influenciar aumentando a eficiência dessa absorção da planta, né? Então, a planta absorve muito mais o fertilizante, né, na presença do litotâmio quanto na ausência dele. Legal. Só para dar uma explicação, o litotâmio é composto de mais de 70 minerais, tá? Dentro da composição deles. Tá? Ele tem fósforo, tem potássio, predominantemente ele tem cálcio e magnésio. Então, a parte mineral dele é muito rica, né? Rica de minerais mesmo, né? Por isso ele é tão efetivo nessa situação. E uma segunda parte orgânica é composta por 16 aminoácidos, que aí melhora a saúde da planta, melhora a condição de vida, de absorção de nutrientes, melhora o sistema radicular, né? Protege contra estresse, né? Então, por exemplo, se uma planta estiver sujeita a um período de seca, um período curto de seca, ela suporta muito melhor, porque ela já tem esses aminoácidos prontos já reconhecem o estresse que ela está e já combate esse estresse e sai do estresse mais rápido. Legal. Então assim, é um combinado entre minerais e um combinado entre aminoácidos, né? Que dá a função desse elemento. Então, assim, é um potencializador, a planta fica muito melhor, né? E quando é usado, e quando é utilizado na alimentação humana, então, também você está potencializando as capacidades do ser humano. Né? Por exemplo, ele é muito efetivo, né? A parte de cálcio dele, porque é um cálcio orgânico, né? Ele é muito efetivo na osteoporose, né? Para combater a osteoporose, né? Rapaz, olha só. Tô fazendo bem interessante isso. É um cálcio orgânico, né? Estou fazendo uma entrevista aqui de fertilizante, mas eu acho que eu descobri aí alguma coisa interessante para minha coluna aqui que está com problema. Porque eu já tomo colágeno, né? Eu já tomo colágeno, que é, né? Isso aí. Tem que tomar litotâmio. Então tem que tomar litotâmio também. Tá aí, tá vendo? Uma coisa leva a outra. É uma fonte super interessante para isso. Outra coisa interessante, para você ter uma ideia, por exemplo, assim, informação, né, do uso do produto, né, em cães, né, ele melhorou muito a questão da aceitação do transplante, né, diminuiu muito a rejeição do transplante em animais, em cães? Em animais, em cães, né? Tem trabalhos muito interessantes a respeito disso. Olha só, né? Interessante. De transplante ósseo, né? Transplante ósseo. Por conta do cálcio orgânico. Interessante, hein? Olha, a nossa entrevista foi além da expectativa. Essa alga é além da expectativa. A gente fica apaixonado por ela, viu, Tavinho? Sem dúvida. Já estou anotando aqui, litotâmio. Sem dúvida. Vou partir para essa também já. Diz que melhora o cabelo, mas não seria muito bom eu falar sobre isso, né? Você, no caso, aí acho que é melhor um implante, né? Essa recomendação eu não poderia dar, mas com todo respeito, mas o meu vai melhorar, a minha cabeleira. Marco, muito obrigado pela participação. Qual é o endereço de vocês de internet aí, para quem quiser ter mais informações? www.primacia.com.br. Vocês ficam onde, a sede? Nossa sede operacional é em Salvador, né? E nossa sede de escritório no Rio de Janeiro. Ok. Forte abraço para você. Obrigado aí pelo Obrigado, Tavinho, pela oportunidade, pela fineza aí no trato. Ok. Nós é que agradecemos pelas informações importantes que você forneceu aí a todos. A gente está aqui para informar exatamente isso, como fizemos aí nessa entrevista com o nosso amigo Marco.